Para você que nos assiste através desta mensagem, através do link, estamos direto da sede do Templo Palavra Viva em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu ensaiei só falar de tudo, Ebim. Mandei esse link para os irmãos lá do Japão, Estados Unidos, México. Nem sei que hora é lá, né? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quantos acharam, digam amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Nos inspira, sensibiliza a nossa alma para ouvir a tua revelação e a tua palavra. Amém. Obrigado, querida. O cenário do texto de Isaías capítulo 6, que é o cenário que nós lemos, é um cenário de perda. Irmãos, nós devíamos ou deveríamos aprender mais com as perdas do que com os ganhos. É preocupante, a gente precisa ter até cuidado para não blasfemar, porque quando conquistamos, quando ganhamos, bradamos, damos glória a Deus, atribuímos a Ele toda a conquista, mas quando perdemos, parece que só conseguimos enxergar o mal, o inimigo de nossas almas. E sabe, Deus tem a sua didática, a sua forma de nos ensinar através das perdas, de nos ensinar através da derrota. Nós precisamos ser crentes em Deus nos momentos de perda. Mas o problema é que parece que muitos de nós, no meio da crise, no meio da tribulação, ficamos cegos, perdemos o controle da emoção, perdemos o controle das palavras, perdemos o controle, o equilíbrio da nossa fé, esbravejamos de forma irracional, falamos o que não deveríamos falar até mesmo para Deus. É como se ontem estivéssemos bem, louvando, engrandecendo e declarando as maravilhas dele sobre a nossa vida. Mas ao raiar do dia tivemos uma perda, uma má notícia, uma notícia ruim. E parece que o céu desmorona e você não consegue mais enxergar Deus na sua vida. Nós sofremos de um problema. E esse problema se chama crise de identidade. O que é crise de identidade, irmãos? Quando eu sei quem sou eu, quando eu sei de onde vim, quando eu sei aonde eu estou em Deus,
nós entendemos que existe um controle por trás daquilo que foge do meu controle. É notório que temos uma crise de identidade, porque vivemos uma das gerações mais intolerantes que já existiu. Repare que muitos de nós, da primeira perseguição no trabalho, queremos trocar de trabalho. Na primeira grande crise no matrimônio ou em relacionamento, nós queremos romper. No primeiro momento em que eu não estou bem, aonde eu congrego, eu quero trocar de igreja. Como se tudo fosse resolver. Eu lembro que uma vez eu aprendi que a palavra crise, que vem do latim crisol, era referido a uma espécie de instrumento, ferramenta, que os ourives antigos usavam para aquecer o fogo, aquecer o ouro, né? E colocaram a ponto de grandeza, a ponto de perfeição, mesmo tendo toda a sua perfeição. Isso ensina para nós que a crise, obrigatoriamente, Deus precisa usar ela para te aperfeiçoar. E parece que nós, de tanto ouvir que você vai ter vitória, de tanto ouvir sobre conquista, de tanto ouvir sobre crescimento, parece que quando a crise bate na tua porta, é como se Deus tivesse dado as costas para você. Uma vez eu ouvi uma história de pescador. Os pescadores, eles iam para alto mar com um barco de pesca, trazia o salmão. E o salmão, para quem conhece a culinária japonesa, a carne quanto mais fresca, melhor. Sendo que, ao passar dos dias que o salmão ficava no reservatório, às vezes chegava no porto, se encontravam mortos. Então o que um pescador descobriu? Ele colocou um peixe que não serve para nada, bagre. Ele descobriu que sem querer um bagre estava entre os salmões. E quando ele chegou no porto, ele viu que toda a pesca dele estava viva, fresca, ativa, não estava fadigada. E ele descobriu que havia um bagre no meio deles, fazendo sabe o quê? Caçando eles, perseguindo eles. Enquanto o bagre perseguia os peixes de primeira linha, eles oxigenavam, se mantinham vivos. Sabe o que é isso? Deus coloca os bagres dele na tua vida para ver se te mantém vivo, para ver se te mantém de pé, porque você vive tanto com vida de conquista, de vitória, que não consegue suportar uma crise. Precisamos entender quem é que somos nós em Deus. O profeta Isaías vive um momento de crise no capítulo de número 6. O profeta pastor Adilson é a personificação do comprometimento com Deus. O ofício do profeta dava a ele o prestígio, o privilégio de não ter nem vida secular. Vivia exclusivo para Deus. O profeta não podia fingir que estava tudo bem. O profeta Duarte não podia interpretar e entrar no templo como se estivesse tudo bem quando não estivesse, porque o Senhor o intervia. E Isaías no capítulo 6 entra num templo, entra no santuário, que não era lugar de profeta. Eu começo a entender aqui que Deus havia marcado um encontro com o profeta, aonde ele não gostaria de estar. Nós precisamos em Deus ter uma convicção e uma inteligência de entender o meu ministério e a minha vida com Deus. Sabe quando alguém bate no seu ombro e diz: irmãos, Deus te usou, e você diz: não foi Deus, foi Deus. Você tem que ter essa convicção de que você é uma ferramenta em Deus.
Você precisa sair daqui hoje com a convicção de que Deus conta com você, de que você não é descartável, você não é fruto do meio, você não é fruto dessa sociedade, mas você é exclusivo, porque o Senhor te trouxe aqui para marcar um compromisso contigo. Irmãos, quando você sabe de onde você veio, quando você sabe aonde você está, quando você sabe para onde você vai, escute isso: nada do que dizem ao seu respeito pode te definir ou mudar o seu estado de humor. Irmão, quando você sabe quem você é e para onde você vai, nada do que opinam ou dizem sobre a sua vida pode te definir ou mudar o seu estado de humor. Quando você sabe de onde veio, aonde você está e para onde você vai, o cenário não vai te definir, porque você sabe quem é você. Sabe que às vezes, não sei se aconteceu com você, você está em algum lugar e de repente passa um filme, abre um telão e passa um filme, e você começa a lembrar coisas do passado, coisas boas, coisas ruins. É Deus te dizendo: olha de onde você veio. Irmão, você consegue hoje olhar para trás e ver quem seria você se o Senhor não tivesse intervido na sua vida? Você que está casado, entrou aqui hoje murmurando, já parou para pensar, se Deus não tivesse abençoado o seu matrimônio, o que seria da sua vida fora disso tudo? Já parou para olhar para trás o que o Senhor fez na sua vida? Já parou para olhar para trás quantas pessoas partiram e você está aqui? Irmãos, você precisa entender que Deus conta contigo. Você precisa abraçar a ideia e entender que nada pode te definir em Deus. Que a opinião de ninguém, não que não seja importante, mas que a opinião de ninguém na sua casa, na sua parentela, pode definir o que Deus tem para a sua vida. As empresas de RH, quando elas fazem processo seletivo, e você passa por algumas etapas, eles te colocam numa sala para fazer aquele monte de pergunta de RH, que só o RH sabe fazer, e pergunta: quem será você daqui a 3 anos nessa empresa, daqui a 5 anos nessa empresa e daqui a 10 anos nessa empresa? Quem será você? Vai, tu chegou até aqui, responde. Aí, quando não tem resposta, sabe o que eles entendem? Que você não sabe o que está fazendo ali e que você não sabe para onde vai. Eu conversava com o pastor Adilson no carro, que as igrejas americanas entraram aqui no Brasil de forma sacerdotal, aonde existe um centralismo, aonde os centralizadores pregam domingo de manhã, pregam domingo à noite, as pessoas sentam para ouvir um show, para assistir um show, perdem o desejo pelo ministério, perdem o desejo pelo trabalho na igreja, e vai ficando uma geração que não quer produzir e não quer ser útil para Deus. Não estou falando de voluntariado, estou falando de Deus contar com você como ferramenta. Isaías no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías entra no templo. Se você analisar o perfil de cada profeta, você vai ver que quando eles queriam se encontrar com Deus, subiam um monte, se isolavam, mas nunca no templo.
Isaías entra no templo, não sabemos a intenção dele entrar no templo, porque ele não era da tribo de Levi, nem era de família sacerdotal. Ele entra dentro do templo naquele dia, não sabemos porquê, mas eu sei de uma coisa: o Senhor esperava por Isaías naquele lugar. Deus tem as suas formas de marcar encontro com você. Talvez você entrou aqui essa noite pensando: é só mais um culto, é só mais uma quinta-feira. Mas eu lhe digo que Deus esperava você aqui nesse lugar. Deus esperava você aqui nesse lugar, porque tem algo diferente para a tua vida. Deus tem as suas formas de marcar encontro com você. Lembra do texto de Mateus, da oração do Pai Nosso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica sós comigo. Tanta gente chorando porque está sozinha. Tanta gente chorando porque todos deram as costas. Está entendendo agora? Você consegue entender agora que Deus está tentando ficar sozinho com você? Você está entendendo agora que Deus está tentando ter um particular com você? Que é por isso que existem momentos que você pensa que você está só. Não, essa solidão que você está sentindo só será preenchida quando você abrir as portas para Ele entrar na tua vida. Deus tem um encontro e quer marcar um encontro com você. E Ele tem as suas formas de se encontrar, tem as suas formas de estar no particular com você. E está na hora de você sair do meio da multidão. Está na hora de você sair do meio dos aconselhamentos. Está na hora de você sair talvez das consultas, dos coaches, dos seguidores de Freud, dos psicólogos, nada contra. Mas talvez a sua solução e a sua cura definitiva esteja no encontro pessoal com Ele. O que as pessoas dizem de você tiram a sua paz? O que as pessoas opinam sobre a sua forma de se vestir, sobre o seu estado físico, tira a tua paz? O que as pessoas comentam a seu respeito tira a sua paz? É sinal de que você está vivendo uma crise de identidade. Sinto muito em lhe dizer. Isaías entra no templo no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Irmãos, Deus não queria perder Isaías após a morte do rei Uzias. Eu preciso lhe dizer aqui essa noite: Deus não quer te perder para o seu ego. Deus não quer te perder para a sua vaidade. Deus não quer te perder para a sua soberba. Deus não quer te perder para o seu orgulho. Nem que Ele tenha que colocar um bagre colado no seu calcanhar todos os dias. Nem que todos os dias você saia com sentimento de perseguição. Nem que todos os dias você saia com sentimento de solidão. Mas Deus essa noite quer dizer para você que não quer te perder para você mesmo. Queridos, você precisa entender que a presença dEle vai te transformar. Você precisa entender que o encontro com Ele particular vai te transformar. Não, eu já estou no Evangelho há muitos anos. Não, Isaías era profeta. Você não está entendendo da responsabilidade e de um ofício de um profeta. Não era um rabino, não era um fariseu, não era um religioso. Era alguém que tinha contato direto com Deus, que viveu a crise de identidade. E a sua história começou a ser escrita após um encontro com Ele. Você precisa nessa noite entrar no secreto para um encontro de transformação com Ele. Só Ele vai transformar aquilo que você não consegue transformar. Só a presença dEle vai entrar na tua alma e transformar aquilo que você não consegue transformar. Qualquer manifestação nesse lugar, qualquer movimentação nesse lugar, que não tiver a presença dEle é só teatro. É por isso que nós oramos: Senhor, esteja conosco nesse lugar.
Que a tua presença seja primazia nesse lugar, para que você entre por aquela porta, Ele abafe você de tudo que está ao seu redor e comece a tratar você num particular com Ele. Isaías entra no templo aquele dia. Fazer o que no templo? O texto não diz, a Bíblia não diz se havia levitas trabalhando, se havia alguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor esperava por ele. Eu creio que Deus esperava você essa noite, nesse lugar, para marcar esse dia de hoje de transformação para a sua alma. Isaías, quando entra no templo, a Bíblia diz que quando ele passa por aquelas portas, ele vive o que nunca viveu antes do capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías começa a enxergar o que ele não enxergava. Talvez você está aí, entra na igreja e sai da igreja e ainda não conseguiu entender o que é que Deus tem para a sua vida. Eu defino Isaías como um homem certo, no lugar certo, com a mensagem errada, fora do propósito, até ter um encontro com Ele. Você pode ser a pessoa certa, no lugar certo, mas talvez esteja fora do propósito daquilo que Ele tem para a tua vida. Não é o que você quer. É por isso que você tem que desmontar diante dEle. É por isso que você tem que se render diante dEle. É por isso que todo o seu orgulho, toda a sua soberba, toda a sua formação, tudo que você sabe tem que se reduzir a pó. É por isso que quando a crise bate na tua vida, é para fazer você se render e entender que você não é nada e não tem nada se a mão dEle não estiver por baixo da tua vida te sustentando. Vamos ficar de pé, por favor? Irmão, se você soubesse, se o Senhor abrisse um telão na tua frente essa noite e mostrasse para você o que é que Ele tem para a sua vida, se você se posicionar diante dEle. Esquece todos os seus sonhos, esquece tudo que você planejou hoje. Esquece tudo que está te esperando lá fora hoje. Eu quero, em nome de Jesus, sobre esta palavra, ministrar um caminho de volta na tua vida. Esquece tudo. Tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu. Sabe para quê? Para Ele recomeçar contigo. Isaías, quando entra no capítulo 6, pastor Rafael, ele já era profeta, mas a Bíblia diz que as imperfeições dele começam a se aparecer diante do Senhor, e ele começa a descobrir coisas que nem ele sabia que tinha. Quando ele olha, o que é que ele vê? Um trono. Isaías era uma espécie de, Uzias era uma espécie de parente de Isaías, só que Uzias era uma espécie de líder da nação, um modelo de líder, um homem admirado por todos, seguido por todos, por todo seu histórico de conquista. E a Bíblia enfatiza que precisou Uzias morrer para que Isaías entrasse no outro ambiente, no outro cenário. Existem Uzias que vão morrer na tua vida hoje. É por isso que precisamos recomeçar, precisamos fazer o caminho de volta. Se é para perdoar, vamos perdoar. Se é para passar uma borracha no passado, Deus está falando contigo, passa a borracha do passado. Se é para fazer de conta que aquelas pessoas que te fazem mal não existem, Deus vai te cegar e vai limpar a tua mente para você viver em paz no meio daqueles que tiram a tua paz. Uzias tem que morrer hoje. Uzias tem que morrer hoje. Isaías entra, ele não vê Uzias. Isaías entra, não vê pastor Vebim.
não vê esse casal lindo, Karen e Duarte, não vê o sacerdote, ele tem que se render. A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça. Não sei se tem bombeiros aqui, ou alguém fez curso de combate a incêndio, mas no ambiente fechado, tomado pela fumaça, você só tem uma escapatória: rosto no chão. Não dá para ficar de pé, a cara enfiada no chão, que a gravidade da fumaça vai te dar alguns centímetros para respirar. Rosto no chão. E com o rosto no chão, você não tem para onde correr. Não existe nada diante de você que com o rosto no chão. E o que é que ele vê com o rosto no chão? Um trono. O que é que ele vê nesse trono? O Senhor que o chamou, mas ele nunca tinha visto. O Senhor que chamou ele nunca teve essa experiência de olhar e ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz, pastor Dilson, que a aba das suas vestes batia no templo. Conforme batia no templo, o templo balançava. E quando ele olha um cenário de adoração, ensinando a ele o que é adoração. 3 anjos ao redor do trono, 24 horas, que voavam, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus te trouxe aqui hoje para marcar o encontro com você e transformar a sua alma. Deus te trouxe aqui hoje e marcou o encontro com você. Não, eu já sou daqui. Não, você não é daqui. Você é de um outro cenário, onde Ele está no particular com você essa noite. Ou você se rende, ou não tem mudança.